Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, o verso 33. Mateus 6, verso 33. Um texto muito conhecido, talvez você saiba até de cor, talvez você já tenha ele até decorado, né? E hoje o tema da nossa palavra é prioridades, tá? O tema da palavra de hoje é prioridades, tá? Então, vamos ler Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só até aí. Vamos orar no nome de Jesus. Pai santo e amado, queremos te agradecer, te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que aqui chegaram, cada casa, cada família representada, que a sua mão esteja estendida sobre eles, que o Senhor os possa abençoar de toda sorte e bênção, Pai, e que nós possamos receber da tua parte uma palavra, uma porção, um maná fresco, Senhor, uma água pura, Senhor, do teu que jorra de ti, Senhor. Nós te entronizamos, te entregamos a nossa melhor adoração, a nossa melhor entrega, abrimos os nossos corações para receber a semente da tua palavra, Pai, e que sejam sementes, Pai, que caiam em terra boa, Senhor, sementes que frutifiquem, que gerem frutos de arrependimento sobre a nossa vida, Pai. Eu te entrego também a minha vida diante do teu altar, te pedindo graça e misericórdia, te pedindo perdão por meus erros e pecados, e que o Senhor me use apenas como um canal, um instrumento, Pai. Coloca anjos, Senhor, na frente e atrás. Sela esse ambiente agora, Pai, e que possamos receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Queridos, essa palavra, ela já está no meu coração desde domingo passado, na verdade. Eu até ia ministrar ela no domingo passado, e acabou que o Senhor pediu para que eu ministrasse a palavra sobre Jabez. Quem estava aqui no domingo passado recebeu essa ministração, esse sermão sobre Jabez. Mas nós estamos ainda no terceiro domingo do ano, e ainda assim é tempo de fazermos balanço, ainda assim é tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a prioridade das nossas vidas? O que temos priorizado? Temos priorizado, como o texto nos diz, o nome dele, a sua justiça, para que as demais coisas se acrescentem sobre a nossa vida? Ou, infelizmente, esses valores estão investidos? E nós temos buscado as demais coisas em detrimento do reino de Deus, em detrimento da pessoa do Senhor Jesus. Como tem estado as nossas prioridades? Por isso, por estarmos ainda no início do ano, é muito importante nós podermos olhar para nós, para a nossa história, e fazer essa pergunta, essa autorreflexão, essa autoavaliação. Como gosto sempre de dizer, hoje é o Codicei, lá em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Então olhe para dentro de você mesmo e pergunte para si: qual tem sido a minha prioridade? O que eu tenho priorizado? O reino de Deus e a sua justiça, ou as demais coisas? O que eu tenho colocado afinco, o que eu tenho colocado todo o meu entendimento, toda a minha alma, todo o meu esforço, eu tenho colocado no reino de Deus ou nas demais coisas? E é fato que muitos têm procurado as demais coisas em detrimento da palavra do Senhor, em detrimento da vontade do Senhor. E às vezes nós temos áreas da nossa vida desajustadas, querido. Se você quer ter uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, uma vida abundante na presença do Senhor, está aqui a receita: buscai primeiro o reino
reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. O problema é que nós vivemos uma geração que nós vivemos a pressão das coisas urgentes. Nós vivemos a famosa correria. A gente vira para a pessoa e pergunta: como é que está? Estou na correria, pastor. Pastor, vivemos escravos da nossa agenda. Vivemos escravos dos nossos compromissos. Nós estamos a todo tempo correndo, buscando as coisas, e muitos as demais coisas. Precisamos avaliar, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos saber o que estamos priorizando, porque as urgências, elas continuarão batendo a nossa porta, e elas sempre virão sem nenhum tempo, sem espera. É para ontem. Queridos, eu costumo dizer que o que não falta para nós não é tempo, o que falta é prioridade. Não é a falta de tempo, porque todo mundo tem 24 horas. É a falta de priorizar. É a falta de ter o compromisso de estar ali. Então, nós somos, como falei, a geração escrava do relógio e da agenda. Estamos todo o tempo olhando a hora, porque a hora vai avançando e às vezes nós acabamos só correndo de um lado para o outro, nos afadigando com muitas coisas, nos cansando, e acabamos desfrutando um pouco das coisas mais importantes, das coisas que realmente farão diferença na nossa vida. Parece que estamos numa ciranda sem fim, a nossa vida como um carrossel em alta velocidade, e nós não sabemos como parar. Tem um autor daí no mundo, um livro conhecido, Pai Rico, Pai Pobre. Quem já leu aqui? Um livro muito bom, te aconselho a ler se você não leu. E ele fala da corrida dos ratos. Às vezes é assim que estamos, querido. Passa dia, passa ano, passa semana, passa mês, e nós estamos só assim, correndo atrás das coisas, lutando para sobreviver, desprezando os dons e o talento que o Senhor nos deu, não dando a atenção que a nossa família merece, que ela requer de nós. E a gente se cansa, a gente até se frustra, vivendo dessa forma. Quantos de nós frustrados, porque não conseguem tirar os sonhos, os projetos, as idealizações, entra ano e sai ano, e aquele sonho que você tem engavetado, você não consegue realizar, você não consegue colocar para frente, porque o tempo nos sufoca, a gente é sufocado pelo tempo. E nós precisamos ter coragem para tomar decisões sensatas e decisões que tenham essas prioridades corretas. Qual é hoje a tua lista de prioridade? Você sabe? Porque prioridade é isso. Qual é a minha primeira prioridade? Deve ser o quê? Deus. A minha primeira prioridade é Deus. A minha segunda prioridade, família. Nós vamos ver hoje sobre isso. Como tem estado as nossas prioridades? Quando você acorda, amanhã na segunda-feira, na correria do teu dia a dia, você tem uma programação semanal, você tem investido tempo lendo a palavra de Deus. Quantos de nós começamos o ano passado? Eu tenho uma planilhazinha dessa daí também. A pergunta que ecoa é: tu terminou a tua? Tu concluiu a sua? Eu acredito que muitos não. Mas esse ano, querido, você recebeu uma outra. Que quando chegar no final do ano, você poste a sua: olha, terminei, concluí a minha leitura bíblica toda. Poucas pessoas têm o privilégio de ter lido a Bíblia toda. Queridos, isso é fascinante. Esse ano pode ser o ano que você vai fazer a sua primeira leitura bíblica completa. E no próximo você vai para a segunda, e assim sucessivamente.
Mas, pastor, o que nós devemos buscar em primeiro lugar? Vamos lá, eu vou ser sucinto nesse sermão hoje. Primeira coisa, devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, qual é a minha prioridade? O meu relacionamento com o meu Deus. Como tem um cunhado aqui, a sociedade se entregou ao secularismo, querido. Se entregou aos compromissos do nosso mundo secular. Todos nós trabalhamos, todos nós temos a nossa correria, os nossos compromissos no mundo, mas as pessoas não têm tempo para Deus, ou pensam não ter por conta disso. Não, pastor, eu trabalho muito. Não, pastor, eu estudo muito. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus e o relacionamento com Deus, que deve ser um relacionamento diário. O relacionamento com Deus não deve ser só no domingo, querido. Porque aí você vai estar se alimentando de uma água parada. É o que Jeremias diz e exorta ao povo. Jeremias diz assim: vocês estão se alimentando de cisternas rotas, sendo que eu tenho para vocês um maná, uma água que jorra, querido. Deus tem para nós um relacionamento diário. É diário, todo dia nós temos que ter a nossa prioridade de leitura da palavra. Todo dia nós temos que ter a nossa prioridade de fazer o nosso devocional, de ter um tempo com Deus, querido. Nós temos. É diário, não é só na quinta, no culto, não é só no domingo, no culto. Porque tem muitas pessoas que nem no culto da semana conseguem vir. O culto que vem é o culto de domingo. E como está a nossa semana? Como tem estado ela? Nós temos priorizado esse relacionamento com Deus. Nós temos corrido atrás de muitas coisas: dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer, e temos relegado Deus a um plano secundário. Deus está ficando com um plano secundário. É aquela ideia: nós estamos aqui e vamos celebrar um aniversário. Por exemplo, hoje é aniversário da Diana, tá? Hoje é aniversário da Diana, vou entregar. Mas imagina um bolo que muitas das vezes, quando nós temos um aniversário, tem um bolo, partimos os primeiros pedaços para as pessoas mais importantes, a qual temos a nossa vida, não é isso? E quando sobra ali, é só aqueles últimos pedaços, ou as migalhas. Queridos, é isso que nós temos entregado a Deus muitas vezes. Temos destinado as 24 horas dos nossos dias para muitos outros compromissos. E Deus é um plano secundário. Deus é se sobrar tempo. Deus é se der certo. Se der tempo eu leio a Bíblia. Se der tempo eu faço a minha oração. Se der tempo eu faço o meu devocional. Se der tempo eu invisto um tempo de qualidade com o meu Deus. Aí às vezes a nossa vida acaba vivendo conflitos, problemas, circunstâncias adversas. Será que não é porque temos invertido essas prioridades? Precisamos abrir os nossos olhos, precisamos ser mais zelosos com as coisas de Deus. Tem gente que não chega no seu trabalho atrasado. Na hora de ir para o trabalho, chega na hora. Mas quando vem para a casa de Deus, chega tarde. Chega atrasado. Nós temos que ter mais esse compromisso, querido. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha rotina. E nem você sabe a minha. Você não sabe como é o meu domingo. O meu domingo de um pastor é totalmente voltado para a palavra, querido. É totalmente voltado. Então, se eu sei que tenho que chegar a um horário, eu me antecipo, porque é assim que você faz no seu trabalho. Nós somos muitas das vezes mais zelosos com as coisas do mundo e não somos a mesma coisa com a casa do Senhor. Aqui é que temos que ter mais zelo. Aqui é que temos que ter mais entrega. Aqui é que temos que ter mais afinco, querido.
A vida de muitos não tem sido mais regido pelas Escrituras. Sentimentos, desejos estão acima da verdade de Deus. E por essa razão, a nossa geração é uma geração confusa e perdida. Tem muitos perdidos, muitos confusos, sem identidade espiritual, sem saber o seu propósito, sem saber a sua missão, sem saber aquilo que Deus tem para cada um. Precisamos compreender que a nossa maior necessidade não é das coisas, é de Deus. A nossa maior necessidade é de Deus, querido. Nós podemos ter todas as outras coisas, podemos ter dinheiro, podemos ter recursos, podemos ter fama, podemos ter reputação, podemos ter várias outras coisas, mas se não tivermos Deus como o fundamento e o alicerce das nossas vidas, isso aqui, querido, vai ficar insignificante. Isso aqui, você continuará com um vazio enorme dentro do seu peito. Uma coisa que você sente falta e ainda não sabe o que é, deixa eu te dizer o que é a presença do Senhor. É ela que sacia esse vazio que nós buscamos na riqueza, buscamos no trabalho, buscamos no sucesso profissional, buscamos nas mulheres, nos vícios. Mas nós não vamos encontrar. Não vamos. Porque Deus soprou o fôlego de vida dentro de nós, querido. Nós precisamos, necessitamos dele. Quantos de nós chegamos na igreja buscando algo das mãos de Deus? E está tudo bem. Geralmente é essa a nossa primeira iniciativa. Mas quando nós chegamos na igreja e quando nós agora não queremos mais só suas mãos, mas nós nos apaixonamos por Ele verdadeiramente. Agora nós somos apaixonados pelo Senhor. Agora, querido, o que importa é a presença dEle. Por isso Davi, ele diz: Senhor, me retira tudo, mas não me afaste da tua presença, querido. A maior necessidade que temos é de Deus. O mundo grita por Deus, querido. O mundo anseia por Deus. Até os que estão no mundo, até os que estão nos bares, até os que estão nos vícios, deixa eu te falar, eles gritam por Deus. O livro de Romanos diz que eles esperam com expectativa o dia em que os filhos de Deus se levantarão, queridos. Eles esperam com expectativa. Pastor, eles estão nos vícios, eles estão tentando suprir um buraco, eles estão tentando suprir um vazio. Tem um livro que eu li, já li algumas vezes, que é Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro? Ninguém. Vocês têm que ler mais a Bíblia ou mais livros. Caçadores de Deus. Está aí, leitura recomendada para o teu ano. Pense no livro que nos dá assim tapas na cara, porque ele vai falar justamente disso. Querido, às vezes tem pessoas mais sedentas por Deus lá fora do que dentro da igreja. Você sabia disso? E nós estamos dentro da igreja muitas das vezes acomodados. Nós já recebemos uma parte do Senhor, nós já encontramos a nossa esperança, mas paramos aí. O mundo espera com expectativa o dia onde você se levantará e dirá: Ei, eu vou anunciar o Evangelho. Eu vou dizer para aqueles que estão com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, com aqueles que estão com pensamentos suicidas, que tem um Deus que restaura, que cura, que transforma. Ei, aquele casamento que estava destruído, ei, tem um Deus que restaura, tem um Deus que transforma, tem um Deus que cura, tem um Deus que... Precisamos propagar. O Senhor é o melhor, é o mais importante até do que as bênçãos. Às vezes nós queremos as bênçãos, mas precisamos querer muito mais o Deus das bênçãos. As bênçãos vêm por consequência.
A bênção vem por obedecermos a Ele, por amarmos a Ele. Precisamos voltarmos para o Senhor, querido. Que o ano de 2025, que talvez você fez algumas metas, que a sua primeira meta, a sua prioridade seja: esse ano será um ano de entrega, será um ano de rendição, será um ano onde eu vou me dedicar ao Senhor totalmente, com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todas as minhas forças. Eu iniciei o meu ano assim, querido. O meu ano passado já terminou assim, me desgastando aos pés do Senhor. E eu fiz de novo um compromisso com meu Deus: Senhor, esse ano eu quero me desgastar mais, Pai. Se eu me desgastei o ano passado, deixa eu dizer para o Senhor, foi pouco. Desculpa, meu Pai, eu fiz pouco. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter ido além. E esse ano eu já renovei o meu compromisso com meu Deus: Senhor, esse ano eu quero me desgastar mais, Senhor. Eu quero me entregar mais aos teus pés, Senhor. Faz o que precisa ser feito na minha vida. Eu quero cansar, mas cansar os teus pés, Pai. Me desgastar, mas na tua obra, querido. E que assim seja com você, querido. Precisamos buscar primeiro a Ele, sua justiça. Se fizermos isso, nós vamos experimentar uma vida plena, abundante e superlativa. Queremos viver uma vida abundante? Aí, prioridade. O que eu devo buscar primeiro? Que é o reino de Deus e a sua justiça. O nosso relacionamento com Deus. Iniciei o meu dia. Mas o meu dia já iniciou a correria. Acorde mais cedo, meu querido. Acorde mais cedo. Tenha um tempo sozinho com Deus. A palavra de Deus diz que entra no teu quarto, fecha a porta. Tenha um tempo no secreto com Deus, querido. Tenha um tempo de intimidade com Deus. Tenha um tempo chorando na presença de Deus. Faça isso. Faça isso esse ano e você vai ter um ano diferente. Comece todos os dias do seu ano priorizando esse relacionamento, priorizando essa leitura, priorizando um tempo de choro na presença do Senhor. Segunda coisa que nós devemos priorizar: a nossa família. Devemos priorizar a nossa família. Eu gosto muito, já falei aqui várias vezes, não dá para construirmos as coisas no mundo secular em cima dos escombros da nossa casa, em cima das ruínas do nosso casamento, em cima de uma educação frágil dos nossos filhos. Não dá. Sucesso profissional ou qualquer outro sucesso não compensa um fracasso dentro de casa. Tem muita gente de sucesso aí no mundo, mas dentro de casa é fracassado. Dentro de casa, um lar desestruturado. Vai olhar a conta bancária, tem muito dinheiro, mas vai olhar o relacionamento com a esposa, não tem mais respeito. Vai olhar o que tem de relacionamento com os filhos, não existe mais. Precisamos voltar os nossos olhos para o maior patrimônio que Deus nos deu. Qual foi, pastor? A nossa casa, a nossa família. Precisamos investir tempo de qualidade com aquilo que Deus nos deu de precioso, querido. Eu costumo dizer, quando estou ministrando casais, e agora vamos ter a inauguração do Ministério de Casais aqui, e nós temos muitos casais jovens aqui na igreja, praticamente recém-casados, né? Tem o Adriano e a Gi, que eu tive a oportunidade de celebrar o casamento deles, né? Tem o Lucas e a Ionara. Tem quem mais? A Ellen e o Luan, né? O Lucas e a Emma que estão servindo lá em cima. Casei, quem? Esse ano casar mais. Mas, queridos, eu costumo dizer que nós
O mal que a gente às vezes comete é queimar etapas, é pular processos. Eu costumo dizer para os recém-casados que se aproveitem, tenham tempo de qualidade, se conheçam, porque quando casamos, no namoro é uma realidade. Quando junta dentro de casa, são duas culturas distintas, são duas bagagens distintas, são criações, são às vezes os traumas, né? O Lucas está só fazendo assim, e isso não é simples, tem que saber administrar, tem que ter comunicação, tem que ter conversa, tem que ter os ajustes. Nós precisamos investir tempo na nossa casa, investir tempo na nossa família. Não podemos amar as coisas e usar as pessoas, e usar a nossa família para degrau. Tem gente usando família como degrau, querido. Não, família é alicerce, família é base, família é sustento. Você tem edificado a sua família sobre a areia ou sobre a rocha? Porque todas elas, tanto areia quanto rocha, passarão pelas mesmas dificuldades. Mas uma família edificada sobre a rocha, ela tem sustento, ela permanece diante das adversidades, querido. A nossa família precisa ser prioridade para nós. Precisamos priorizar a nossa casa, precisamos priorizar o nosso casamento, precisamos priorizar a criação dos nossos filhos. Senão quem cria é o YouTube, senão quem cria é as ideologias da escola, senão quem cria é as más conversações lá no mundo, querido. E não dá. Se a gente cria os filhos na casa do Senhor, e ainda é difícil, ainda é complicado. Imagina quando não fazemos isso. Não podemos construir os nossos sonhos e arrebentar com a nossa família. Precisa ter alinhamento, precisa olhar para o mesmo sentido, precisa trabalhar em conjunto, precisa um fortalecer o outro. Por isso que a palavra diz que é o cordão de 3 dobras, queridos. É você, o seu cônjuge, Deus, te sustentando. Não podemos ser mais amáveis com os de fora, e com os de casa é uma ignorância só. Tem gente que é muito mais gentil com os de fora, e com os de casa é ignorante, é bruto, é. Quando vai o de fora, tira o melhor copo, tira o melhor talher, tira o melhor. E quando é para o seu cônjuge, quando é para o seu filho, não faz. Você é mais amável com os de fora, é mais gentil com os de fora. Se o de fora pedir um favor, você faz na hora. Mas se o de casa pedir, você não faz. Você é ignorante, você é grosseiro. 1 Timóteo diz que quem não cuida dos seus é pior do que um incrédulo. Precisamos cuidar dos nossos. Precisamos olhar para a nossa casa. O marido deve ser devotado à esposa. O marido deve proteger, deve respeitar, deve cuidar. A responsabilidade espiritual da esposa é de incumbência do marido, você sabia? O marido é o sacerdote, o marido é o fundamento. A esposa precisa ser a intercessora, precisa ser o alicerce em oração, precisa ser uma esposa sábia, uma esposa que mede as palavras, que espera o momento correto de falar, que não é impulsiva. Precisa ter esse respeito, essa construção. Pastor, hoje parece um culto de família. Queridos, que bom que tivesse mais cultos assim, queridos. Se a família tiver alicerçada, a igreja é forte. Se a família tiver com base e fundamento, nós temos uma igreja que avança, uma igreja que o inferno retrocede, querido. Nós precisamos olhar para os nossos. Marido devotado à esposa. Você casou para fazer a sua esposa feliz. Não, eu casei para ser feliz. Não, você casou para fazer ela feliz. E ela assim também vai te fazer feliz. Esposa, fonte de alegria para o marido. Tem esposa, infelizmente, que parece uma goteira pingando o dia todo.
Não é chato todo tempo o barulho da goteira pingando? Como diz Provérbios. Como diz Provérbios, é a esposa carrancuda. É a esposa que está todo tempo reclamando, todo tempo. Esposa precisa ser fonte de alegria. Precisa saber o momento de falar, o momento de ter ponderação nas palavras, ser sábio não agir, ter esse entendimento. Os que já são pais precisam saber orientar os seus filhos com sabedoria, criar os seus filhos com amor, com obediência e reverência à palavra do Senhor, queridos. Nenhum outro interesse terreno pode se interpor entre você e a sua família. A sua família é prioridade. Vocês já me escutaram dizer aqui algumas vezes, e eu vou repetir. Se um domingo você não veio para a casa do Senhor, mas esse domingo você tirou para estar com a sua família, eu digo é estar mesmo, não é estar um no celular, outro no celular, outro. Não, eu tirei para ficar com a minha família, tá? E teve realmente um tempo de qualidade. E teve realmente um tempo de aproximação, de ajuste. Porque às vezes diz que não vai vir para o culto, mas a gente pensa que se dedicou à família. É um assistindo uma coisa num lugar, no cômodo, outro no outro. É isso que é? Não, queridos. Não é assim. No último, acho que foi o último domingo desse ano, do ano passado, desculpa, nós não tivemos culto aqui. Não foi? Acho que foi isso. Nós não tivemos culto aqui. E eu que já há mais de 15 anos estou toda semana na igreja, faça chuva ou faça sol, para mim foi até estranho não ter culto no domingo. Eu digo, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? E estava tendo um parquinho aqui, eu levei meu filho para lá, e o Senhor me ministrava. Isso também é me adorar. Estar com a nossa família também é ter um tempo de culto, é também ter um tempo de adoração, é também glorificar o nome do Senhor, querido. Isso é culto também. Precisamos nos dedicar a esse bem que nós possuímos. Às vezes eu olho para a minha família e meu Deus, é o maior bem que eu possuo. É o meu bem mais precioso, é o meu tesouro, é a minha razão, é os meus motivos de continuar mesmo diante das lutas, das circunstâncias, das lágrimas nos olhos. E eu olho, é o meu motivo. E a gente continuamos pelo bem maior que nós possuímos. A nossa família precisa estar no altar de Deus, querido. Hoje, por acaso, eu vi um post no Instagram que uma pessoa perguntava no chat GPT como ele podia destruir a próxima geração se ele fosse o diabo. Primeiro tópico alencado das respostas foi destruir os relacionamentos familiares. Quer ver uma família, uma igreja fraca? Destrói, ataca a família, ataca a base, ataca o lar, ataca o casamento. Começa daí. A destruição começa daí. E nós que somos pais temos uma responsabilidade muito grande. Pastor, eu ainda não sou pai, mas talvez você decide ou pretende ser. Então, não é? Fez assim também o Lucas, viu? O Lucas assim e a Nara assim, vai dar certo. É dentro da família que os nossos filhos são forjados e preparados para a vida. Preste atenção nisso. No entanto, antes de termos filhos bem-sucedidos, precisamos de pais comprometidos. Olha que coisa forte. Os pais não apenas geram, mas também criam os seus filhos à sua imagem e semelhança. Os nossos filhos são a nossa imagem e a nossa semelhança. É isso que são, que nós geramos, mas eles são como nós. Por isso os pais precisam educar a si mesmo antes de educar os filhos. Precisamos
precisamos ser pais comprometidos, precisamos ter esse senso de responsabilidade na criação dos nossos filhos. Precisamos amar a Deus acima de todas as outras coisas, para depois ensinarmos os nossos filhos a amarmos a Deus. Nós dizemos por nós assim, todo dia nós declaramos o nosso amor um para o outro, e nós dizemos: filho, eu te amo, a mamãe e tal. Mas deixa eu dizer, filho, você deve amar mais a Jesus do que a mim e do que a mamãe. O seu amor por Deus precisa vir antes do amor pelo papai e do amor pela mamãe. O amor do cônjuge precisa ser maior para Deus do que para a sua parceira. Porque se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós seremos um cônjuge maravilhoso. Nós seremos um pai maravilhoso, querido. Não vai haver desconfiança no casamento. Não vai haver mentiras. Não vai haver máscara. Porque você vai olhar para o seu cônjuge e dizer: o meu cônjuge é o nome de Deus. O seu filho olhará para você, não só para as palavras que saem da sua boca, mas para o exemplo que você deixa, para as atitudes que você faz, para aquilo que você tem como atitude. Os pais ensinam mais pelo exemplo do que pelas palavras. Quer ensinar seus filhos é mais pelo exemplo, é mais pelo zelo, é mais pelo compromisso. Os filhos observam mais a nossa vida do que o nosso discurso. Às vezes nós falamos e nos cansamos. Então que ele olhe para a sua vida e veja a sua vida atrelada ao seu discurso. Os filhos observam que eles estão vendo tudo, mesmo os pequenos. Ontem nós estávamos com a Ana Luz. A Ana Luz vai fazer 2 anos. Ela é super observadora, fala nome de... está falando tudo agora. Pensa que ela não observa? Pensa que ela não vê? Pensa que o meu filho, que vai fazer 6 anos agora em abril, não vê tudo? Às vezes eu e a mãe dele estamos conversando uma coisa, ele está no outro cômodo. Depois no outro dia diz: eu escutei, papai. Ele entra no meio da conversa: eu escutei, papai. Imagina se eu estiver falando algo indecente. Uma vez eu escutei um pastor dizer que os nossos filhos começam a perder a vontade de vir para a igreja pelaquilo que nós falamos. Como é que nós queremos ter um compromisso dos nossos filhos estar na igreja, se nós não temos? E ainda reclamamos da igreja, reclamamos das pessoas, e os nossos filhos escutando, e os nossos filhos ouvindo. Os pais precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Entenda isso: a vida dos pais é a vida do seu ensino. A sua vida é um ensino para o seu filho. A sua vida é um ensino para ele. Olha a responsabilidade do seu pai. Olha o compromisso de forjar uma nova geração. Não motivamos nossos filhos a serem engajados na igreja se nós mesmos não somos. Vá para a igreja, mas você não vai. Eu nasci num lar cristão, como vocês já sabem. Mas a minha mãe, quando me teve, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E todo domingo, quando eu já tinha idade, a minha mãe me levava para a escola bíblica dominical. Todo domingo a minha mãe me deixava na porta da escola bíblica dominical, me entregava a tia e ia para casa. E um tempo atrás a minha mãe me contou que um dia, nessas idas para a escola bíblica dominical, que a minha mãe me deixou, eu era uma criança, a minha mãe disse que eu voltei para ela e disse: mamãe, por que a senhora me deixa, mas a senhora não fica? Ela disse que ali foi um tapa na cara dela. O que eu estou ensinando ao meu filho se eu não estou fazendo? E naquela noite a minha mãe foi para a igreja e se reconciliou. Glória a Deus. E até hoje ela está na igreja. Glória a Deus. Os
filhos, queridos, são boca de Deus. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, querido. E eles vão nos questionar se nós estamos direcionando eles para um caminho, mas nós não estamos fazendo. Eles vão nos questionar sobre isso. E essa criação demanda esforço, demanda perseverança. Então a segunda coisa, para organizarmos as nossas prioridades: família no altar do Senhor, família com o cuidado que ela necessita, com o investimento que ela necessita. E para me terminar, terceira coisa que nós devemos priorizar: o nosso relacionamento com a igreja. Eu fiz um tripé aqui: Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Igreja não é um clube de serviço, onde pagamos a nossa mensalidade e frequentamos quando não temos algo mais interessante para fazer. Tem gente tratando a igreja como clube. Não, eu estou pagando a minha mensalidade todo mês, e num dia que eu não tiver uma coisa mais interessante, eu vou. Não é assim, querido. Como é bom, como lemos aqui no Salmo 84, como é bom estar diante dos atos do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe, querido. É na casa do Senhor que somos restaurados, é na casa do Senhor que somos transformados, é na casa do Senhor que somos exortados, moídos, transformados por Ele, querido. Quantas vezes eu já não vim para a casa do Senhor moído, com problemas, com dificuldades, com anseios, e quando eu chego aqui, o Senhor toca na minha alma, o Senhor transforma o meu lamento em louvor, querido. É aqui que nós somos transformados, mudados. Vivemos um período de que não precisamos mais estar em comunidade, é os desigrejados. Não, querido, precisamos ter esse momento de congregarmos, esse momento de estarmos juntos. Mas lá tem fulano, mas lá tem cicrano, queridos. Eu costumo dizer que na igreja é a diversidade, mas que vive uma unidade. Pessoas diferentes, temperamentos diferentes, criações diferentes, maneiras diferentes. Uns falam bem baixinho, que a gente não escuta nem a voz. Outros falam muito alto, que a gente escuta de longe. Outros... E isso é maravilhoso. Nós temos que ter esse compromisso com a igreja. Às vezes damos valor mais às igrejas da internet. Estávamos conversando isso com o Fafá ontem. As igrejas do YouTube, os pastores, os pregadores, do que a nossa igreja local. E quando você está com um problema, você não chama nem o pastor famoso da internet, não. Você chama o pobre aqui do teu pastor local. Ei, pastor, me acorde, bora, onde é? É assim, querido. Igreja não é clube. Igreja é uma instituição divina, querido. Igrejas são instituições divinas. Ah, quem dera tivéssemos mais igreja para propagar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. A igreja é uma instituição que luta pela família. A igreja é uma instituição que luta por princípios bíblicos. Mesmo sendo atacada, mesmo sendo afrontada, a igreja está ali, querido, lutando por princípios, por famílias, por relacionamentos. A igreja é o rebanho de Deus, é o corpo de Cristo. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos parte da família de Deus, querido. Tem uma parte aqui, tem uma parte ali, tem uma parte acolá, tem outra acolá. Que quando ele vier, ele não vem, aqui é a igreja tal, aqui é a igreja. Não, ele não está interessado nisso. Ele vem buscar uma noiva compromissada, uma noiva que não se dedica mais às coisas seculares, ao secularismo, ao antropocentrismo, mas uma igreja centrada, uma
igreja saudável, uma igreja que paga preço, uma igreja que renuncia às suas concupiscências, aos seus desejos, às suas vontades, em prol do reino, em prol da edificação. Por isso eu oro aqui dizendo: levantamos a bandeira do Evangelho, alargamos as estacas do reino, querido. Quando você vê uma igreja avançar, isso é o reino que avança, é o alargar do reino. Quando você vê a igreja assim cheia, ore, declare, profetize sobre a vida das pessoas, para que mais pessoas cheguem, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam salvas, sejam retiradas do mundo, querido. No mundo não tem mais nada de bom. No mundo não tem nada de bom. Por isso o apóstolo Pedro diz: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, querido. É só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Para onde mais nós iremos? Precisamos ter um compromisso com essa igreja, com o rebanho do Senhor. Precisamos estar envolvidos, precisamos estar comprometidos em sustentar a igreja com a nossa presença, com o nosso testemunho, com as nossas orações, com os nossos dízimos e ofertas. Esse é o nosso papel. Eu digo muito para os líderes aqui dessa casa: nós temos muito mais pessoas do que essa aqui, mas às vezes parece que eles fazem escala de culto. Esse domingo eu vou, no outro eu não vou, não, nesse eu vou. Se viesse todo mundo, não cabia dentro dessa casa, querido. Vamos orar para que esse dia chegue. O problema é, não tem mais cadeira. E o problema é, não tem mais espaço. E o problema é, nós temos que vir onde mais. Os líderes vão sentar aqui no chão, o diácono vão sentar aqui no chão. É isso que nós precisamos declarar, queridos. O nosso desejo precisa ser: pastor, o senhor está buscando crescimento? Não, estou buscando almas para o reino. Estou buscando amor pelos perdidos, querido. Precisamos ter amor pelos perdidos. Precisamos ter amor pelos drogados. Precisamos ter amor pelos bêbados. Precisamos ter amor pelas prostitutas. Precisamos ter amor pelas pessoas que estão aí fora. Precisamos levar a elas essa esperança. Precisamos fazer um convite. Nem convidar as pessoas a gente convida. Poucos de nós até compartilhar o post do culto, poucos de nós fazemos isso. Não convidamos as pessoas. Mas é porque eu já convidei muito, continuo convidando, querido. É engraçado que tem coisas que a gente tem um compromisso de sempre ir, e força às vezes os outros aí. Se, por exemplo, Juliana, tu não quer ir para a faculdade, tu vai dizer: vai. Tem que ir, Júlio, não é? Se o meu filho não quer ir para a escola, não, quer dizer, ele nunca quer ir, na verdade. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou dizer: não, tá bom, tá com sono. Vai se levantar, e vai se ajeitar, e vai para a escola. E às vezes, para vir para a casa do Senhor, a gente não faz isso. A gente não faz isso. Precisamos estar envolvidos, querido, comprometidos. Precisamos estar entregues. Esse ano nós teremos a inauguração de ministérios nessa casa. Geraldo falou aqui do Ministério Águia. Gente, esse ministério é lindo. É um ministério que poucas igrejas têm. Um ministério de empreendedores. Um ministério que vai estar atuante junto com a ação social, arrecadando alimentos, tendo estratégias. Um ministério que vai estar atuando junto com o ministério de evangelismo. Esse ano vamos ter um ministério de evangelismo, já está definido, já tem os líderes. Tem um ministério de casais que nós vamos começar, vai ter a primeira reunião no dia 14. Tem a Nath como flechas, com os adolescentes, com os jovens. Querido, tem lugar para você se encaixar no reino. Tem lugar para você dizer: está aqui os meus dons, está aqui os meus talentos, Senhor. Eu quero estar comprometido, eu quero estar engajado, eu quero servir no teu reino. Tem lugar para todos. Tem lugar para todos dentro do reino, querido. Tem lugar. Esse ano nós precisamos avançar. Avançar, não que eu sempre que não falo de expansão, eu falo de propagarmos o Evangelho. Vamos fazer evangelismos. Vamos
fazer drive-thru de oração aqui na frente. Vamos fazer algo que precisamos. Não podemos ficar só para nós, é egoísmo. A natureza espera com expectativa. Será que não é esse ano que você se levantará? Será que não é esse ano que você vai se posicionar? Ela espera com expectativa pelos filhos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Precisamos desenvolver aqui os nossos dons. Dons edificados não para engrandecimento nosso, mas para o reino, para o desenvolvimento do reino, para o desenvolvimento das pessoas. Nós temos dons, queridos. Você tem dons que eu não tenho. Você tem chamada que eu não tenho. Você consegue falar com um público que eu não falo. Eu não consigo, por exemplo, ter a autoridade de falar com alguém que já teve uma vida nas drogas. Eu não tenho essa autoridade. Eu nunca fumei nenhum cigarro. E aí, o cara está lá montando lá não sei o que, eu não sei dizer o nome, eu não sei falar a linguagem dele. Como é que nós podemos ir falar e propagar o Evangelho para aquela tribo que somos? Se você surfa, você pode falar na linguagem do surfista. Se você pratica um esporte, você pode falar ali para aquela tribo, querido. É assim que nós vamos avançando. Se o Geraldo falar para os empreendedores, agora os empreendedores vão saber que além do sucesso no mundo, o que importa é o sucesso na presença do Senhor. Amém. O que importa não é a prosperidade do mundo, mas o que importa é uma prosperidade bíblica, saudável. Ele vai falar na linguagem dele, e você pode falar na sua. Você pode falar na sua. O Adriano, o pessoal do surf, Adriano? Está lá o Adriano surfando, pegando altas ondas. Aí tem toda a linguagem do surf, não é, Adriano? É drop, é? Drop, tem várias outras coisas. Eu não posso falar porque eu não surfo. O Adriano pode. E cada um na sua área, cada um na sua, dentro daquilo que Deus deixou. Cada um propagando. O nosso coach aqui vai falar lá, nos exercícios que ele bota, nos ódios que ele bota lá pra gente, as reflexões do dia. Na igreja há um ministério para cada membro. Todos são úteis, todos são necessários. Precisamos priorizar nossa casa, priorizar nossa igreja. Eu sou o tipo de pastor que eu não proíbo ninguém a ir para outra igreja. Eu não proíbo ninguém. Eu já tive pastor assim, que não podia ir para outra. Querido, se não tem algo na sua igreja, por exemplo, ontem tinha uma vigília, não é? Ontem tinha uma vigília. Eu sei que tinha duas filhas minhas lá, a Niele e a Nath. Estavam lá recebendo mais de Deus. Estavam lá recebendo uma porção de Deus, uma palavra da parte de Deus, querido. Então, priorize a sua igreja. Mas se tem um dia que não tem programação na sua igreja e você quer ajudar, quer ter experiências, tenha, queridos. Graças a Deus aqui, pelo menos na minha frente, eles têm muito respeito por mim. Eu acho que tem, tanto na minha frente como na minha ausência. Tem muito carinho e respeito por mim. Se toda segunda-feira tem um encontro salsas, segunda-feira não tem nada aqui na igreja. Você que é jovem, você que é adolescente, você independente da sua idade, vá para lá. Vá para lá, querido. Você vai ser trabalhado na palavra. Você vai ser edificado na palavra. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos, querido, ajudar o reino.
Nós vivemos às vezes o reino, parece que o reino é cada um por si. Não, está errado.